tá? Agora a gente está recebendo aqui, então, a professora Vânia Flores, tá? Ela é do Google Innovator, do grupo de educadores do Google, de Varginha, né, professora? E aí agora a gente tem aqui como tema experiências de criação e colaboração com o G Suite for Education, tá bom? A professora fala tá com a senhora. Boa tarde, educadores. Que maravilha estar aqui, né, e poder conversar com vocês nessa tarde. Uma grande depois da Eric, né? Que responsabilidade. Acabei aprendendo muito, né, aqui com a Eric também. E uma das características dos grupos de educadores Google é isso, gente, é compartilhar o que a gente aprende, é levar isso para uma comunidade de educadores que queiram inovar, né, e fazer a diferença na educação, e agora mais do que nunca, porque a pandemia veio e deu uma mexida com a gente aí, agora a gente tem que, né, desenvolver a cultura digital aí, né, de qualquer jeito mesmo, e não vai ser de qualquer jeito, porque educadores comprometidos não fazem de qualquer jeito, eles vão em busca. Caio, eu agradeço muito desde já a participação, né, aqui neste evento. Eu já posso compartilhar minha tela? Absolutamente, professora, fica à vontade. Quero agradecer aí o Canidia também pelo convite. Nosso querido Canidia fez a coisa acontecer aqui. Já está vendo a minha tela, Caio? Sim, perfeitamente. Então, a proposta minha aqui com vocês é já falar no Google for Education, que já tem ali um conjunto de ferramentas, né, de colaboração e criação. É muito bacana, como nós vimos com a professora Eric, todas aquelas ferramentas, porque elas já trazem ali modelos prontos para a gente executar. E aí, quando a gente vai aprofundando mais, a gente quer ver o nosso aluno escrevendo, a gente quer ver o nosso aluno produzindo. E experiências de criação e colaboração vem trazendo justamente isso. Como que eu posso ver a produção dos meus alunos? Com quais ferramentas, né, a gente pode estar desenvolvendo atividades, estratégias didáticas em nossas aulas para que a gente possa ver realmente a produção do nosso aluno? E aí eu tenho uma experiência assim, com o Google for Education de uns 3 anos. Eu sou líder do grupo de educadores Google aqui de Varginha, né? Me certifiquei Google Innovator e Google Trainer para fazer formação de professores. Também atuo na coordenação pedagógica aqui da Secretaria Municipal de Educação de Varginha. Já tenho assim, um tempinho como funcionária pública e eu fui a responsável aqui pela implementação do Google for Education e da capacitação de aproximadamente 1.000 profissionais, entre diretores, gestores e professores, para a gente poder utilizar o Google for Education na nossa rede municipal. Nós tivemos, assim, a sorte, eu diria, de termos aderido ao Google for Education no ano passado. E aí a gente já tinha começado as formações com os nossos professores, e quando veio a pandemia, a gente já tinha um grupo já utilizando ali as ferramentas, e principalmente o Google Classroom. E também atuo como professora universitária no curso de pedagogia, e tenho estudado o uso de tecnologias há 10 anos, quando eu me ingressei no mestrado, justamente em busca de respostas. Por que que o nosso professor não utiliza ferramentas na sala de aula, né? E aí, eu encontrei algumas respostas para isso, porque está realmente, assim, existiam várias coisas que aconteciam que não permitiam que o nosso professor utilizasse tecnologias, e uma delas é a infraestrutura, né, que é muito precária. Outra delas, a falta de conectividade, que é uma questão nacional, e nós
tivemos a oportunidade de presenciar isso agora, e a falta de formação para os nossos educadores. E aí, quero dizer que nós estamos aqui com vocês, né, juntos, com vários grupos, com vários professores, Google Innovators e certificados pelo Google, porque nós queremos fazer juntos esta educação e contribuir aí com a rede pública do Ceará. E agora, minha sala está na nuvem. Esta foi, né, uma das perguntas que nós fizemos aí, e agora? E agora eu não tenho mais sala presencial. E agora, quando que eu vou voltar para minha sala presencial? Como que eu faço? E aí foi aquele momento louco que nós vivenciamos de buscar caminhos, e aqueles que já estavam, né, nessa trajetória, tiveram um pouco menos de dificuldade, mas encontraram muitas dificuldades, muitos problemas e desafios que não são invencíveis. A gente, com busca, com tudo isso que vocês estão fazendo aqui, com essa procura, chamando quem já utiliza, isso tudo contribui muito para a gente encontrar o nosso caminho. Minha sala está na nuvem, mas e a nuvem, né? Aí está a nossa sala de aula, né, o data center, a famosa nuvem. E se você quiser dar uma passeadinha lá por uma nuvem do Google, é só entrar neste link que está aí embaixo, que você consegue fazer um tour virtual por um data center do Google e conhecer a famosa nuvem. E aí, é neste espaço que nós estamos encontrando com os nossos alunos, né? Por meio de equipamentos tecnológicos, por meios do meio digital, e a gente, agora, as pesquisas vão até aumentar nessa área, né? De como fazer, de promover essa interação, e uma interação saudável entre professores e alunos. Mas o que é o Google for Education? O que é o G Suite for Education? Muitos de vocês já sabem, mas eu vou reforçar aqui para fazer essa contextualização da minha fala, né? Ele é um conjunto de aplicativos para produtividade, colaboração e criação do Google, acessíveis através do navegador de internet. Então, nele, as ferramentas, elas podem ser gerenciadas num ambiente seguro. É diferente de quando você usa o seu Gmail comum, né? Você tem uma conta do Google, que ela deixa de ter aquele Gmail quando a escola, a instituição ou a rede inteira adere ao Google for Education. Os educadores passam a ter uma conta institucional, e isto é um grande diferencial, porque você não vai usar sua conta de Gmail, não que ela não seja segura, mas a conta do Google for Education é uma conta segura, porque o Google tem ali toda uma questão, né, de critérios para a instituição poder aderir, porque nós lidamos com alunos menores de idade. Então, nós precisamos de ter muita segurança e promover essa segurança, né? Ainda mais agora, né, que aquela lei foi aprovada aí, né? A lei foi aprovada há 2 anos e agora a lei entrou, né, para atuar, que é a lei geral, né, de dados. Esqueci outra palavrinha. Quem lembrar aí pode falar. Proteção de dados, LGPD. Isso mesmo. Né? Então, o Google, ele já traz aí, o Google for Education, esta garantia de segurança e privacidade. Né? Mas as ferramentas do Google, elas são poderosas sozinhas, mas elas são ainda melhores quando a gente coloca essas ferramentas trabalhando juntas. Por exemplo, você tem o Google Classroom. Dentro do Google Classroom, e até a professora Érica comentou lá de algumas, né, algumas extensões, algumas outras plataformas que não são do Google serem integradas ao Google Classroom. Então, o Google, ele tem essa abertura, né, de fazer essa adesão a algumas plataformas para facilitar a integração das ferramentas Google com outras plataformas de jogos, como nós vimos aí agora há pouco. E aí, por que elas funcionam muito bem juntas? Porque através de uma, você consegue ir para uma outra, você começa uma atividade numa ferramenta, e aí você já disponibiliza um link para o aluno ser direcionado para uma outra ferramenta.
E como educadora, coordenadora pedagógica, né, a gente não pode deixar de falar aqui na cultura digital que está lá na BNCC. E aí eu quero trazer para vocês esta relação da cultura digital que está lá na BNCC com as ferramentas do G Suite for Education, que também é chamado. Então, na BNCC está lá, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Mas para quê? Para se comunicar, e a gente utiliza ferramentas do Google para se comunicar, inclusive é uma que nós estamos utilizando aqui agora, o Google Meet, né? Para acessar e disseminar informações, é o que está lá na BNCC. Então, eu posso utilizar, eu devo utilizar as ferramentas do Google para acessar e disseminar informações, como eu posso utilizar o Google Sites, eu posso utilizar o Google Groups, né? Eu posso utilizar também o Google, o blog do Google, que ele tem ali, né? O blog que a gente consegue tudo isso, fazer todas essas contas gratuitamente. Também para produzir conhecimento, e aí eu produzo conhecimento utilizando as ferramentas colaborativas, quando eu estou produzindo uma sequência didática no Google Slide com os professores da rede para disponibilizar esta sequência didática de modo interativo e interessante e atrativo para os nossos alunos. Depois eu posso até mostrar algumas para vocês aqui do trabalho que nós estamos fazendo aqui com a nossa rede municipal. E também para exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Eu costumo dizer que a competência digital, a cultura digital, ela está lá na BNCC para a gente, para nós educadores, trabalharmos e desenvolvermos isso, essa cultura com os nossos alunos. Mas, neste momento, nós estamos desenvolvendo essa cultura digital conosco e com os nossos pares. Neste momento, quem está exercendo protagonismo brilhantemente são vocês, educadores, que estão aí produzindo material, disponibilizando, né, materiais online para fazer chegar aos nossos alunos. Nós sabemos que tem a questão, né, nem todos os nossos alunos de escola pública, principalmente, não têm acesso a conexão com a internet, então a gente precisa ter um plano B e ter um material impresso, mas, neste momento, nossos professores estão sendo os grandes protagonistas para continuar levando a educação. E as ferramentas do Google nos permitiram isso, elas nos permitem isso. E agora que vocês estão vivendo esse momento de serem os protagonistas para fazer essa educação no nosso país continuar, vocês estão consolidando habilidades, né, tecnológicas, habilidades com os recursos digitais, e vai ficar muito mais fácil vocês desenvolverem e trabalharem o desenvolvimento dessas habilidades também com os alunos, posteriormente e agora, durante a pandemia, né, que nós estamos online. Mas como que nós fazemos isso? Nós precisamos dos recursos tecnológicos, né, que são os objetos digitais de aprendizagem, né, os recursos educacionais digitais abertos, como nós temos aí as plataformas do MEC, que tem muitos recursos educacionais digitais abertos. Nós temos plataformas gratuitas, plataformas pagas, ambientes virtuais imersivos, ferramentas de trabalho, de comunicação, de experimentação e de gestão. É importante a gente separar o que é o que aqui, mas eu não vou entrar muito a fundo de todas elas para a gente focar nas ferramentas de experimentação, de trabalho, que são as ferramentas de produtividade, colaboração, mas é importante a gente ter isso muito claro para a gente poder saber utilizar. Né? Eu vou utilizar uma ferramenta de comunicação. Qual ferramenta que eu vou utilizar? Quais as habilidades que eu preciso ter em mim? O que eu preciso saber para utilizar, por exemplo, um Gmail? Um Gmail é uma ferramenta de comunicação? Quantos alunos estão recebendo neste momento atividades por um e-mail dos pais até? Não é? Um Google Sites, ou então um Google Classroom, onde a gente troca as atividades com os nossos alunos.
Então, em linhas gerais, os recursos educacionais digitais, eles são recursos que apoiam a nossa prática pedagógica dentro da sala de aula, eles são dinâmicos, interativos e reutilizáveis. Olha aquilo que a professora, né, Érica colocou. Ela tinha atividade lá e depois ela pode ir lá e reutilizar aquela atividade, ela pode refazer, acrescentar, atualizar e utilizar de uma outra forma. Ela pode fazer uma cópia e dar um avanço no sentido de deixá-lo um pouco mais difícil conforme o nível da turma. Então, elas são reutilizáveis e em diferentes ambientes de aprendizagem. São elaboradas a partir, né, de uma base tecnológica e elas podem ser utilizadas diretamente pelos estudantes fora da escola. Então, aí a gente está falando aí, olha, de animações, de jogos, de videoaulas, de e-books, de sequências didáticas digitais, de audiobooks e de podcasts também, que entraram com tudo, né? Vieram com tudo ano passado e este ano a gente está vendo, assim, o crescimento do podcast, porque ele consome menos, né, os dados dos nossos alunos de internet, então tem como você disponibilizar ali também os podcasts e levar ali algum conteúdo da sua aula. Os objetos digitais de aprendizagem, gente, uma animação é um objeto digital de aprendizagem, mas quando você junta vários objetos de aprendizagem e cria algo maior, você tem aí um recurso educacional digital, né? De repente você criou aí uma sequência didática utilizando o Google Slides e você colocou nela um vídeo que você criou e colocou no YouTube, ou que você pegou um vídeo do próprio YouTube, colocou o link para o aluno acessar, né? Você colocou ali um link para um jogo que você criou dentro do Kahoot, um link que você criou dentro do Geniali, né? Dentro dessas ferramentas que a professora Érica colocou. E aí, você tem ali um recurso educacional digital, porque ele é mais amplo, ele não é apenas um objeto digital de aprendizagem. O primeiro deles que eu vou falar para vocês, eu até puxei ele para cima, porque é o Google Formulários. O Google Formulários, ele possibilita a criação de atividades lúdicas, seguindo essa tendência de gamificação de atividades. Eu nem ia falar do Google Formulários, que eu ia direto na parte de colaboração e criação. Mas como a professora Érica falou tanto de gamificação, eu falei assim, gente, o Google tem uma ferramenta que você consegue gamificar as atividades, que é o Google Formulários, onde você pode fazer quiz, onde você pode fazer pesquisas com os alunos, enquetes, e os resultados saem assim, ó, em tempo real. O aluno enviou para você, você já vai verificando ali na sua planilha gerada as respostas dos alunos, e se você configura o quiz, no caso, é preciso configurá-lo para teste, para que os alunos já vejam também as respostas corretas, que ele tenha acertado ou errado. Se você o configura para isso, você também já tem o resultado, né, deste teste, desse quiz, imediatamente. Então, o Google Formulários, ele é considerado pelos educadores do mundo inteiro o queridinho do Google. Tanto é que a Microsoft acabou de criar, né, recentemente ela criou um formulário já também querendo entrar aí nessa linha do Google Formulários. As ferramentas de produtividade, nós temos algumas ferramentas dentro do Google, que é o Planilhas, ou Apresentações, os documentos, né, que o Documentos Google, ele para quem usa o Word, ele é o similar do Word, né, o Word é da Microsoft e Google Documentos é do Google, Google Docs. E elas são ferramentas que promovem criação e colaboração. Além dessas duas, nós temos também o Jamboard, que talvez alguém já tenha apresentado aí para vocês, e dá possibilidade de a gente criar N atividades, e o Jamboard tem mais uma que eu vou falar mais à frente. Elas agilizam as tarefas e a realização de trabalhos colaborativos e em grupos. E como que elas fazem isso? A gente vai configurando essas ferramentas, dando permissões de compartilhamento. Por exemplo, eu posso criar um Google Documento, um texto, uma atividade no Google Documentos e compartilhar para que meus alunos ou um grupo de alunos possa editar.
Você pode, de repente, trabalhar dentro do Google Documentos. Você trabalhou um texto que você encaminhou para o seu aluno, ou que você pegou na internet, ou do próprio livro didático, por exemplo, né? E você faz, dentro do Google Documentos, né, as atividades em relação àquele texto, compartilha o link deste arquivo com o seu aluno. Pode ser individualmente, ou você pode criar links para grupos de 3, de 4, e os alunos vão trabalhar em tempo real naquele documento, e você vai olhar e estar vendo, acompanhando o aluno lá na casa dele, né, no espaço dele, respondendo as questões em tempo real. Né? Ou não, se ele quiser responder, né, de forma assíncrona. E tudo isso, a gente escolhendo aí as permissões de compartilhamento, se é para o aluno ver, se é para o outro comentar ou para editar. O Google Apresentações é uma ferramenta maravilhosa, né? Nós temos aí o similar, o PowerPoint, mas ele chama apresentações, ou Google Slides. Nós podemos incentivar, e nós, enquanto professores autores neste momento, né, vocês podem criar e-books com os alunos, vocês podem criar histórias interativas e publicando essas histórias em PDF, pode criar sequências didáticas, audiobooks, animações, você pode planejar atividades e trabalho em grupos com seus alunos, né, promovendo aí a criatividade e a autoria dos alunos, como, por exemplo, dicionários ilustrados, histórias, situações, problemas para serem resolvidas dentro do Google Apresentações, estudos de casos ilustrados, né, o famoso storytelling, né, e textos colaborativos, onde eu posso, por exemplo, compartilhar. Eu crio cópias para trios, para duplas, e cada dupla entra em um arquivo e a dupla vai ali trabalhando juntos. E vou ter um momento que eu vou mostrar isso para vocês. Google Planilhas. O Google Planilhas, ele é temido por nós professores, inclusive por mim. Eu temia o Google Planilhas porque eu achava que planilhas era para gente fazer gráfico, fazer levantamento, números, e olha que eu gosto de números. Eu sempre gostei, sempre fui uma aluna bem dedicada. Mas eu, quando fiz as certificações do Google, né, certificação nível 1, nível 2, e depois as outras duas, eu aprendi algumas funcionalidades do Google Planilhas que trouxeram luz para as minhas atividades. E aí eu comecei a olhar diferente para essa ferramenta, e depois eu vou compartilhar com vocês um template para vocês fazerem uma atividade que foi criada dentro do Google Planilhas. Então é possível você criar, dentro de contextos reais, utilizando essa ferramenta, resultados dos jogos escolares, isso aí quando a gente tiver aí, né, nas nossas aulas presenciais, criação de atividades com gráficos, soma, média, desafios matemáticos. E tem uma ferramenta, gente, que conversa muito bem com o Google Planilhas. Aliás, ela foi criada, integrada com o Google Planilhas. E, Caio, você me fala se alguém já apresentou o Flipit, que aí eu nem entro aqui nele. Perdão, foi um momentinho aqui que travou. Ninguém apresentou ele ainda, professora. Não apresentou? Então eu já vou apresentar. É interessante apresentar, Tá certo. Flipit é uma ferramenta integrada com o Google Planilhas. Peraí, eu vou ter que minimizar. Que não foi. Pode ir bem tranquilo aqui, que a gente está um tempo. Tá certo. Eu fiquei preocupada com o horário dos professores. Ah, sim, claro, a gente tem que terminar às 16 porque era o combinado, mas acho que a gente pode passar uns 15 minutinhos, Tá se certo. concordar. Então, Flipit, gente, é um site de jogos também, que já tem várias possibilidades aqui. É só você... Aqui você vê a demonstração. Olha essa roleta aqui, por exemplo. Aqui tem uma demonstração, então já tem uma roleta pronta aqui, para a gente fazer sorteios aleatórios. Se eu quiser
criar algum sorteio na sala de aula, para algum aluno, de repente, falar, e já sai o nome dele aqui. Eu posso criar grupos também, equipes, olha, para vocês verem, né, times. Então, o bacana aqui do Flipd, essa ferramenta aqui da roleta, ela é a mais simples, e você configura utilizando, colocando os nomes dos seus alunos em uma planilha do Google, super tranquilo. Então, aqui você tem as instruções, aqui você tem o modelo. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu explico isso nos detalhes. Eu não vou entrar nos detalhes aqui agora, por causa do tempo, mas eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu explico como que faz, tá? Então, é tranquilo vocês depois pegarem o videozinho em 6 minutos. Ela aqui, olha, tem aqui o caça-tesouro, tem bingo para você configurar com as palavras, né, que você quiser, da forma que você quiser. Tem aqui jogo de memória. E eu tenho observado que os criadores estão ampliando aqui as possibilidades, estão criando mais jogos aqui, palavras cruzadas, né? Caça-palavras e palavras cruzadas. Então, é uma ferramenta bem bacana. Tá? Ela está na apresentação, tá, ok? Seguindo em frente, nós temos aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu esqueci de mostrar para vocês, uma atividade que foi criada no Google Planilhas. Que planilhas não é apenas para a gente fazer gráfico e fazer contas. Olha aqui para vocês verem, essa atividade de caça-palavras e da matemática, ela foi criada aqui dentro de um Google Planilhas. E eu faço do jeito que eu preciso, eu trago isso para mim, para o meu contexto da minha aula, né, daquilo que eu esteja trabalhando na minha sala de aula, né? E aqui é uma atividade que você pode, inclusive, gamificar, né? Trabalhar também, além desse tipo de atividade, aqui eu tenho uma outra, que é um desafio, esse desafio que vocês devem conhecer bastante, né? Do aluno, né, ter bastante raciocínio ali para localizar esse desafio, eles chamam de desafio de Einstein, né? Então, aqui tem as regras para o desafio, e o aluno vai aqui tentar descobrir, e aí ele vai colorir também as casas. E para isso é preciso você orientar o aluno, que tem que selecionar, e depois vir no baldinho para colorir a casa, da cor que ele, né, que for a casa lá, que está lá nas regras, certo? Vou seguir em frente aqui. Temos aqui um outro exemplo de uma atividade, e essa aqui eu coloquei para vocês o template, tá? Se vocês quiserem copiar essa atividade, aliás, ela já está com o template para vocês fazerem cópia. Na hora que vocês fizerem a cópia, vocês vão poder, inclusive, modificar as questões aqui. O que é o jogo do sim ou não? Se é um jogo de perguntas e respostas, que a gente criou aqui, aqui foi pensado na disciplina Educação Física e pensado ali no autocuidado, se o aluno está se cuidando, se ele está olhando para você, para si próprio, né? E aí ele vai responder, você tem um grande sonho? Se sim, ele responde sim, e aí ficou azul. Se ele responder alguma questão não, vai ficar vermelho. Então, depois que ele termina, ele vai ter um visual. Epa, o que eu estou vendo é mais vermelho ou azul aqui? Então, se está mais vermelho, né, o que eu preciso fazer para melhorar? E se ele devolve isso para você, professor, para você, professora, o vermelho te sinaliza algumas questões muito importantes em relação a esse aluno. Eu preciso ficar atento a esse aluno? O que eu posso fazer para ajudar esse aluno que está colocando tanto não aqui? Né? Porque nesse caso aqui a gente falou um pouquinho de autocuidado também. E aí, aqui a gente criou as regras numa proposta gamificada, né? Colocando alguns elementos da gamificação aqui dentro do Google Planilhas. Ele, né, faz o somatório dos pontos dele, e aí vai para a segunda fase, que está aqui embaixo. Na segunda fase, ele precisa escrever os nomes destas atividades. E aí, se ele acerta, né, essa atividade aqui, por exemplo,
tênis. Se ele acerta, vai ficar azul. E ele pode testar várias vezes até ele acertar. Por que não? Principalmente os nossos alunos, quando estão assim na fase de alfabetização, é muito importante escrever, né? E aí, pessoal, tem uma pista aqui, que é um elemento da gamificação, né? Use apenas substantivos. Então, tem aqui uma dica para ele tentar completar aqui a tarefinha dele. E no final, ele vai ter, né, um somatório da fase 1, da fase 2, e aí você consegue, dentro de uma atividade gamificada na sala de aula, levantar os vencedores, né, promovendo aí uma interatividade, promovendo, assim, um desejo de estar participando das aulas com atividades diversificadas. Então, a gente esquece que o Google Planilhas, a gente pode fazer alguma atividade interessante. E ali nós utilizamos a formatação condicional, que vou voltar nela aqui para mostrar para vocês que é importante, que aí eu já faço isso, viu, professor Caio? Já mostro aqui, para não precisar voltar na ferramenta aqui depois. Como que eu faço para essa minha célula, né, ficar azul ou vermelha? Quando você cria uma planilha, e é importante a gente mostrar também onde eu crio a planilha, vou vir aqui no meu Drive, que está meio lotado de atividades, né, de arquivos, mas vou mostrar para vocês onde vocês vão achar né, o Google Planilhas. Você vem aqui no novo, eu acho que muitos já sabem disso, mas, né, pode acontecer de algum não saber, então eu vou colocar aqui, tá? Eu venho aqui, Google Planilhas. Quando eu clico aqui, planilha em branco. Criou planilha em branco, você vai entrar numa tela dessa, só que ela vai estar cheia de linhinha e você vai esticar as células por aqui, olha, crescer aqui. Aqui tem formas fáceis e rápidas de configurar isso, para você configurar do tamanho exato, né? E o que eu faço para minha célula ficar azul ou vermelha? No caso aqui, a minha já está configurada, mas eu vou mostrar para vocês que vocês vão ver. Eu vou vir aqui, eu seleciono estas células, todas estas células, e venho aqui em formatar, formatação condicional. Veja, eu já coloquei aqui a formatação condicional. Quando o texto, o aluno escrever sim, eu quero que a célula fique azul, né? Quando o aluno escrever não, eu quero que a célula fique vermelha. Então, é nessa formatação condicional que eu coloco a célula da cor que eu quiser que ela fique, quando o aluno escrever, e com a palavra que eu quiser, tá? E clico aqui em concluído. Isso é a formatação condicional. Bom, vamos passar agora para uma outra ferramenta que é o Google Desenhos. Professora, oi, pode falar. Aí depois que faz todo esse processo, é que vai compartilhar para que o aluno tenha acesso a esse ambiente e possa estar resolvendo essas questões, é assim? Faz a pergunta novamente, por favor, professora. Assim, depois que faz todo esse processo aí, ó, de formatar, aí lá no... Isso. Aí, isso. O professor, ao compartilhar, o aluno vai ter acesso a essa atividade e vai poder resolver, não é assim? Exatamente. Se você usa... Foi muito bom. Depois que eles resolverem, esse feedback vem para mim, professora, né? Nesse mesmo ambiente. É o seguinte, se você usa Google Classroom, você vai colocar essa atividade lá dentro do Google Classroom, depois, e vai gerar uma cópia para cada aluno fazer. Ele vai clicar em entregar. No que ele clica em entregar, você recebe a atividade dele feita por ele. Agora, se vocês não utilizam o Google Classroom, o caminho que a gente tem para o aluno devolver fica mais complicado, porque aí teria que estar te encaminhando via e-mail, entendeu? Ou ele compartilhar o link da atividade, do trabalho dele. Mas eu acho isso mais complicado para alunos do ensino fundamental 1, essa questão de compartilhar o link. Embora, né, gente, nossos alunos aprendem com muita facilidade.
E foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu estava me esquecendo, né, devido ao tempo aqui, eu estou olhando no relógio, de explicar isso. Como que eu pego esse link, né? Eu venho compartilhar, e aí eu preciso deixar este link, olha aqui, ó, mudar para qualquer pessoa com link para poder ver, e aí eu copio este link, copiar o link, eu tenho que mudar aqui, não vou mudar esse aqui agora nesse momento, tá, pessoal? Para não atrapalhar nada aqui. Então, eu copio este link e colo este link onde eu queira, onde você queira compartilhar com os seus alunos. Ok? Deu para responder, professora? Obrigada, deu sim, professora. Tá. Google Desenho é uma outra ferramenta do Google que a gente vai lá dentro do Drive, naquele lugar, depois eu mostro de novo, né, para vocês acharem o Google Desenho, porque ele fica escondidinho. E o Google Desenho, ele é ótimo, uma ferramenta de criação para os nossos alunos incrível. Você pode levar a turma para criar diálogos, quadrinhas, charges, tirinhas. Você pode pedir para que eles façam em duplas, por exemplo, para você, né, inserir ali o trabalho colaborativo, e aí você cria a tirinha em branco e compartilha o link, né, com as duplas. Aí precisa se criar, né, links diferentes para os alunos, para os times ou para as duplas. Os alunos mais avançados, à medida que a gente vai utilizando, a gente já vai conseguindo ensinar mais funcionalidades da ferramenta, e aí a gente nem precisa mais falar com eles, criar o link para eles. Aí eles já vão lá no Drive, eles já criam o Google Desenho, eles já configuram no tamanho de tirinha e de quadrinhas, né? E você pode propor também a criação de gêneros discursivos multimodais, de fluxogramas, de infográficos, de mapas mentais, que são muito utilizados, né? O remix de imagem, que é uma coisa bem bacana, de memes, né, pessoal? A gente tem visto tantos memes por aí. E também nós podemos propor a criação de texto dentro do Google Documentos. E dentro do Google Documentos, nós podemos criar a tirinha, acessar o Google Desenho dentro do Google Documentos, né? E aí a gente mostra para vocês daqui a pouco. Aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui nessa tirinha, que é o Google Desenho, para mostrar para vocês. Olha para vocês verem. A gente vai acessar o Google Desenho aqui no Google Drive. Vou mostrar aqui. Olha, eu venho aqui, ele fica escondido. Olha, nesse mais. Aqui é onde eu acesso o Google Formulários, eu acesso aqui o Google Desenhos. E aqui o Google Jamboard também, viu, gente? Que é a outra ferramenta sensacional do Google. Tudo com uma única conta. Grande vantagem do Google for Education. Com uma única conta, eu tenho ferramentas de colaboração, ferramentas de desenho, de criação, Google Sites, que é maravilhoso, né? Com os alunos mais avançados, vocês podem até desenvolver Google Sites. Então, com uma única conta institucional para o seu aluno, você tem acesso a todas essas ferramentas. Clicou aqui, vai sair um Google Desenhos. Só que ele não vai sair nesse formato aqui que eu coloquei 20 por 5, 20 por 6. Mas eu venho aqui em arquivo, configurar página. Fica lento, né, gente? Mas aqui na configuração de página, eu coloco os centímetros que eu quero. Olha aqui, ele tá 20 por 7. Se eu quiser mudar, eu mudo aqui, olha. Pode ser até para pixels. E aqui, olha, geralmente quando você abre, ele já vem no formato padrão 4x3, tá? Mas aí você clica aqui e clica em personalizado e coloca o tamanho que você quiser. E aí, pessoal, eu inseri aqui, olha, você insere imagem, caixa de texto, tabela. Nesse caso aqui, eu inseri uma tabela e depois, né, coloquei aqui o ET de Varginha chegando aqui, para ver o que eles estariam conversando, né? E aí eles vão dialogar, eles podem entrar aqui, você pode, inclusive, criar tirinha, compartilhar o link
dentro do Google Classroom, criando uma cópia para cada aluno e pedir que o aluno escreva ali no balãozinho qual seria o possível diálogo entre estes três personagens, né? E aí, como já está criado o balãozinho, você pode tanto criado para eles apenas escrever, ou você pode pedir para que os alunos escrevam. Mas criem, aliás, a tirinha. Mas para isso é importante você, né, orientar que aqui ele vai inserir imagem, aqui ele vai inserir caixa de texto, né? Inclusive o professor já pode deixar a caixa de texto aqui dentro, tá? Marcadinha, para na hora que o aluno clicar, ele vai colocar ali dentro, já personaliza o tamanho da letra, né? Porque de repente o diálogo pode escrever mais, né, mais palavras. Então, é bem bacana essa ferramenta de criação e colaboração. Criação, porque o aluno pode criar, o professor também passa a ser, né, um criador aí de materiais, e também colaboração, porque você pode colocar alunos fazendo em grupo, em trios, da forma que você quiser, tá? Aqui eu tenho uma outra, mas eu não vou passar não, tá? Depois vocês vão ter acesso a ela pela apresentação. O Google Jamboard é outra ferramenta maravilhosa que dá para a gente colocar os nossos alunos para escrever, para produzir. É uma tela interativa, você pode propor estudos dirigidos colaborativos, você pode levar a turma para criar dicionários listrados, lista de palavras, ditados de palavras, dicionário aqui, olha, né, pensando aí já no sexto ou nono, de língua inglesa, termos específicos lá das ciências. O que nós estudamos em ciências aqui? Nós estamos falando mais do português e da matemática, né? Mas você pode utilizar essa ferramenta de maneira, assim, bem criativa. E aí, você pode explorar estudos de caso, atividades como, vamos fazer uma tempestade de ideias aqui para resolver um problema? Como que vocês resolveriam esse problema? Isso, gente, os alunos colocando as notas adesivas todas em tempo real. Vocês vão ter acesso aqui, olha, nesta brincadeira, e vocês vão ver como que eu compartilhei. Eu compartilhei já com vocês no modo que você vai fazer cópia. Eu acho que eu poderia até colocar aqui, né, para o pessoal acessar. Vou colocar. Claro, com certeza. Pessoal, a gente já, teoricamente, né, pelo tempo, a gente encerrou o tempo, mas a gente vai ficar aqui mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, tá? Então, acho que está muito boa, muito produtiva aqui a nossa formação, né? Seria um desperdício a gente não ficar mais um pouquinho aqui, tá bom? Obrigada, professor. Nossa, mas talento isso aqui, viu? Não estou conseguindo compartilhar aqui. Sumiu o chat. Achei. Se vocês quiserem já acessar, vocês vão ver uma forma interessante da gente compartilhar para o nosso aluno que não tem Google Classroom, poder criar uma cópia para ele. Que aí você vai criar essa cópia para você e você já vai poder fazer, né? Brincando com o Tangram. Aqui foi uma atividade de Tangram que a gente criou. Eu criei as peças do Tangram dentro do Google Desenhos e puxei para dentro do Google Jamboard para fazer essa atividade. Então, aqui também a gente pode fazer estudo de tirinhas, a gente pode fazer muita coisa bacana aqui. Se vocês quiserem acessar, eu vou lá para a minha. E aí a gente está mostrando aqui também. Aqui nesse jogo do Tangram, por exemplo, a gente convida o aluno, né, para mexer com as peças e ele vai poder mais para frente. Aqui a gente anda, olha, aqui a gente anda com os frames, tá? Porque no início a gente só introduziu, aqui a gente deu mais uma introdução e mostrou alguns objetos que podem ser criados com o Tangram, tá? E só no próximo frame, quando a gente anda aqui,
Aí o aluno começa já a movimentar a peça, olha. É só clicar na peça e movimentar. A internet fica mais lenta quando a gente está realmente no Meet, né, gente, que é muita gente. E aqui, se eu quero girar a minha peça, é aqui, olha. Então, aqui eu giro. Detalhe, você não pode diminuir, mexer aqui, olha, no tamanho da peça, porque senão vai dar erro. E aqui a brincadeira foi, né? Eu coloquei uma pegadinha, né? O que é, e aí o aluno tem que adivinhar o que é e tentar desenhar, fazer, né? Aquele animal com as peças do Tangram. Tá? Então, coloca bastante raciocínio. Eu já testei essa atividade aqui com os alunos aqui na rede e foi bastante raciocínio. É claro, Tangram sempre a gente raciocina muito, né? E muitas crianças gostaram muito de brincar com ele. Aqui também a gente deixou livre para o aluno criar o que ele quisesse, olhar dentro do seu quarto. Aí o professor, né, usa essa criatividade, cria um brinquedo seu. E vou andar aqui mais um pouquinho para frente, que eu deixei outras atividades aqui, pessoal. Já vou aproveitar e mostrar, acho que foi aqui mesmo. Aqui eu deixei umas peças maiores, tá? Enigma, você pode trabalhar com enigmas aqui dentro. Que tal decifrar enigmas? Aí aqui foi só uma chamadinha, né? E aí, olha aqui, este desenho aqui eu fiz dentro do Google Desenhos e puxei para o Google Jamboard. Como? Lá no Google Desenho, a gente pode baixar em imagem. Voltei no Google Desenho. Eu venho aqui em arquivo, fazer download, olha, em PDF, em JPEG, PNG. Eu costumo baixar em PNG porque as pessoas falam que é melhor, que tem uma resolução melhor. Quando você clica em baixar imagem em PNG, esta imagem vai para a sua pasta de downloads do seu computador. E aí, você, no Google Jamboard, você tem como puxar as imagens, qualquer imagem. Eu estou voltando aqui, você vem aqui, olha, inserir imagem, e aí você faz um upload do seu computador. Ou você pode fazer uma pesquisa na internet, do seu Google Drive. Importante colocar algo aqui para vocês, gente, de pesquisa de imagens do Google. Quando a gente faz a pesquisa de imagem dentro da ferramenta, o Google já seleciona os sites de imagens que você não vai ter problema de colocar. Tá? Se você faz aquela pesquisa de imagens lá no Google, basiquinha, você corre o risco de pegar imagens que você não possa utilizar, imagens com direitos autorais. Então, eu tenho preferido, é claro, pegar imagens em sites gratuitos, como o Pixabay, como o Creative Commons, que tem várias imagens, mas na maioria das vezes eu estou criando as minhas imagens no Google Desenho, quando eu não acho uma que eu quero, eu vou lá e crio, ou naquele canva.com, que a gente também consegue bastante imagens gratuitas. E aí o aluno vai escrever aqui como, depois que ele fez, né, tentou fazer aqui, decifrar o enigma. Ele vem aqui no texto, clicou aqui, ele clica aqui 2 vezes, abriu a caixinha de texto. Ele vai escrever aqui a palavrinha, aqui, o número, não é essa não, tá, gente? Eu estou clicando aqui uma aleatória. Ele aqui pode trocar a cor, ó, aqui, selecionou, ele pode crescer o número, diminuir, deixar o número maior, né? Pode... Ele tem aqui essas opções. É claro que a gente vai precisar orientar os nossos alunos para fazer isso, mas eles pegam com muita facilidade. Mais para frente aqui, agora é sua vez de criar um desafio. E aí tem aqui ferramentas de criação por isso. Ele vai criar, a gente agora coloca o aluno para pensar, para ser o protagonista. Arraste as peças para criar. Então, né, a gente está dando umas dicas aqui. Você pode excluir peças, como fazer cópias, se precisar. Fazer cópias, né, gente? Clicou em cima, selecionou, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? É o basicão mesmo. Neste caso aqui, ele pode diminuir e criar o enigma dele, tá? Para ele trabalhar aí outras habilidades, né? Aí a gente vai trabalhar, né, o contrário, né? Lá resolve e aqui ele cria. O pensamento reverso, né?
As estratégias aqui para a língua portuguesa, o que que nós elencamos? O estudo colaborativo, você pode colocar um poema, e você... gente, aqui eu coloquei várias atividades num único Jamboard para vocês, com este template, vocês terem várias ideias. Mas aí a gente, na atividade que você for fazer com seu aluno, você coloca apenas uma atividade no Jamboard. Por exemplo, um estudo colaborativo de poemas. Você vem compartilhar, o Google tem esta outra vantagem. A forma de compartilhar em uma ferramenta é igual para todas. Então, você aprendeu, achou o botãozinho compartilhar, você, né, tá feito. Você faz a mágica do compartilhamento. Dentro do Google Classroom, né, fica tudo muito mais fácil a gente compartilhar. No caso, eu vou alterar aqui, olha, não vou alterar aqui nesse momento, porque aí vocês vão ter novas permissões. Mas eu posso vir aqui em alterar e colocar aqui para o meu aluno editar, tá? Então, eu compartilho com o meu aluno e aí ele vai editar. E aí, se você quer criar para grupos diferentes, você cria vários arquivos. E aí você coloca aqui, grupo 1, grupo 2, da forma que você quiser. Então, estudo colaborativo, né? De poemas, você pode também, neste caso aqui, foi o poema ou isto ou aquilo, você tem muitas dúvidas, né? O que podemos fazer para resolver nossas dúvidas com mais agilidade? Quais são as dúvidas mais comuns no seu dia a dia? E aí você vai trabalhar o texto. Estudo de casos, gente. Olha para você ver que bacana. Pegar casos reais que estão acontecendo no contexto dos alunos. O que está acontecendo? Eles estão, né? Neste momento, eles estão vivendo várias situações. Então, por que não trazer esses casos, destes contextos, e discutir isso com os alunos aqui dentro do Jamboard, já que é muito difícil a gente, às vezes, estar ouvindo todos, né, pelo Meet. E aí, olha, questões relacionadas a problemas enfrentados pelos estudantes, situações envolvendo notícias da cidade ou do país. E como que você cria essa nota adesiva? Você vem aqui, olha, clicou, e aqui você põe a resposta. Você pode trocar a cor, inclusive você pode deixar sem fundo, tá? Aí fica só as palavrinhas lá, salvar. Aí, para eu voltar para minha tela, eu cancelo aqui, olha, eu arrasto, eu estico, eu faço o que eu quiser aqui com esta nota adesiva, né? Então, a gente chama de o quadro dos post-it digitais. Estudos de casos, outra sugestão aqui, leitura de imagens, né? Que você pode fazer articulado, né? Artes com língua portuguesa, estudo de tirinhas, de memes, de infográficos. Ok, para o Google Jamboard foi isso. E aí, pessoal, eu quero compartilhar aqui com vocês que eu tenho, né, um canal no YouTube, que é o Formateach, e lá eu tenho um vídeo que eu apresento 10 estratégias interativas para suas aulas. Inclusive, algumas eu coloquei aqui. Mas eu oriento a parte de configuração e compartilhamento, tá? Eu não me preocupei muito ali de estar colocando os detalhes, porque eu tenho esse vídeo, rapidinho você pode ver e revê-lo, para você configurar o seu Google Jamboard, tá? E aí a gente quer convidar vocês aí para ser o embaixador da inovação da sua escola. Este é o clima de quem utiliza ferramentas do Google, porque a gente se sente motivado por uma equipe super motivada de profissionais que querem mesmo fazer a diferença. Quero agradecer vocês por estar aqui hoje. Tem uma avaliação, viu, Caio? Vou colocar a avaliação aí, que é muito importante para eu poder colocar, para eu comprovar, né, a minha atividade como Google Trainer. Tem aqui o meu Instagram, que eu costumo colocar também sugestões de atividades, o canal no YouTube, no Facebook. Vou colocar lá. E estou aberta às perguntas. Maravilha, professora Vânia, excelente. Acho que só se a gente passar aqui rapidinho no chat, a gente entende a relevância que essa apresentação teve, né? Porque todo mundo conhece o Google, a maioria das pessoas já teve contato com uma ou outra ferramenta, mas a gente não tem noção, né, das possibilidades que elas oferecem, né?
e da quantidade de ferramenta diferente e própria para cada um dos objetivos que às vezes, né, o ensino à distância impõe. A gente tem algumas perguntas, sim, tiveram algumas colocações, né, no sentido, e é claro que é uma dificuldade que às vezes a gente fica um pouco refém, mas no sentido, às vezes, do peso que é o site do Google em municípios que têm uma qualidade de internet um pouco mais limitada, às vezes, né? Se a senhora tem, por exemplo, algum tipo de ferramenta que dá para usar offline, ou algum tipo de, né, aproveitar alguma ferramenta para usar de uma forma diferente. Acho que esse é um ponto que algumas pessoas colocaram aqui, alguns professores e algumas professoras. Então, se a senhora quiser comentar, eu vou pegando aqui outros temas que a gente tem aqui no site também, no chat. Bom, o Google, ele tem sim uma forma de trabalhar offline, mas para poder trabalhar offline, a gente precisa de uma orientação mais específica, sabe? Eu nem saberia te colocar aqui agora. Tem que baixar uma extensão para trabalhar offline, mas é muito fácil a gente localizar isso também na internet, sabe? Como trabalhar. Lá no suporte Google mesmo tem, sabe? Eu, particularmente, eu prefiro trabalhando, né, online. Aqui em Varginha, eu vou contar a experiência nossa aqui em Varginha, como que nós fizemos, porque nossos alunos, nem todos têm internet, né? Gente, eu coloquei a avaliação aí no chat, tá? Por favor, na hora que a gente terminar. Aqui em Varginha, o que a gente fez para poder atender aqueles alunos que não têm internet? Nós estamos distribuindo material impresso, mas, geralmente, nós fizemos uma pesquisa e 70% dos pais das nossas famílias tinham acesso à internet, pelo celular, né? Pelo celular do pai. E aí, para fazer as atividades online, ficava meio difícil o aluno, gente, fazer no celular. É complicado. É muito complicado a gente fazer no celular. E aí, nós criamos no Google, gente, o Google Sites, a nossa plataforma, inteiramente gratuita. Eu até vou compartilhar novamente a minha tela aqui para mostrar para vocês como que está sendo o trabalho, que de repente pode dar alguma luz aí para vocês também. E está atendendo aos nossos alunos que tem internet, mas não tem, né, muita internet. Vai precisar acessar a atividade e desligar e fazer no material, no caderno deles. Nós criamos a nossa plataforma e nós disponibilizamos, olha aqui, sites Google, né? A página principal dela não é essa aqui já é a página para o aluno. Nós temos aqui, ó, voltar ao portal, que é a página principal, que aí o TI colocou lá bonitinho, seduc.varginha, né, .mg.gov.br. Essa aqui é uma subpágina, uma página que está dentro, né, do domínio de seduc.varginha. Então, vocês estão vendo aqui que é sites.google. Esta nossa página, nós criamos dentro do Google Sites, até fui eu mesma quem criei, né, para disponibilizar as atividades para os alunos. Olha, de 0 a 3, de 4 anos, de 5 anos, do 1º ao 5º ano. O nosso 6º ao 9º, como nós tínhamos começado a formação ano passado, a gente conseguiu, em tempo, inserir o Google Classroom para o 6º ao 9º. Mas nós ficamos muito precavidos em inserir, em meio à pandemia, o Google Classroom para os nossos alunos de 1º ao 5º ano. Porque tem toda uma questão de contas, o Google é bem criterioso com relação a isso, é preciso os pais assinarem um termo que a escola está criando uma conta institucional, né? Então, a gente precisava ter estes termos assinados. E o que a gente conseguiu fazer no ano passado, a gente, né, os nossos 6º ao 9º entrou no Google Classroom. Então, eles estão lá tendo aulas síncronas e assíncronas. Os alunos que não estão tendo acesso ao Google Classroom podem pegar as atividades na escola. Agora, o 1º ao 5º e a educação infantil, aqui tem até EJA, planejamos aulas de educação física, que os professores estão gravando vídeos, criamos o nosso canal no YouTube, orientações para educação inclusiva, o serviço de orientação entrou também. Colocamos todos trabalhando, sabe? Todos. O prefeito queria mandar até funcionário embora, não, tem serviço para todo mundo aqui. E aí, o que nós estamos fazendo?
Olha aqui, vou pegar aqui, por exemplo, quarto ano. Quando você clica aqui, você é direcionado para o quarto ano. Clique as suas atividades aqui. Nós estamos com atividades. Onde nós colocamos atividades aqui é um Google Doc. Olha para vocês verem. Que quando a gente publica este Google Doc, publicar na web, ele assume uma página, o Caio deve saber disso, com certeza, né, Caio? Ele assume uma página da web. Então, isso aqui, gente, é uma folha, é um arquivo do Google Docs, que eu fui lá em arquivo, publicar na web, peguei o link e coloquei aqui. E aí, nós estamos com aula remotas, atividades remotas, desde o dia 14 de maio aqui, né? Estou até estudando como que... Eu estou querendo juntar tudo isso aqui, porque a gente está ficando uma linguiça, que eu comento lá com as meninas. Eu já quero juntar e deixar por mês aqui, para ficar mais, né, organizado. Mas aí a questão do tempo que pegou. Então, esta semana, por exemplo, se a gente vem aqui no nosso site, nós criamos foi criada a Semana da Matemática. E aí, são sequências didáticas que o aluno acessa, e toda segunda-feira a gente posta, e o aluno acessa a sequência didática. Essa semana foi a semana, não da matemática, foi da matemática, tá? E eles acessam aqui uma atividade por dia. Essa semana a gente mexeu só com jogos, né? Foi uma coincidência até. E isso aqui são as sequências didáticas que eu falo que os nossos professores estão criando colaborativamente, porque a sequência didática da semana, ela é de responsabilidade de uma escola. Aí os professores, por exemplo, de quartos anos daquela escola, se reúnem, né, online, e eles criam a sequência didática, né, colaborativamente. O professor está trabalhando colaborativo lá para criar a sequência didática para ser colocada no nosso portal. E assim nós conseguimos fazer todos os professores da rede criarem, e onde eu falo que agora os professores estão sendo protagonistas, criarem as sequências didáticas. E olha para você ver, e aqui, como foi a semana de jogos, procura fazer bem interativo, colocando GIF, e tem atividade que ele vai fazer no caderno. Neste caso aqui, o aluno vai acessar, muitos vão acessar pelo celular e vem escrito, escreva no seu caderno. Então, os comandos têm que ser muito bem dados. Por quê? Porque a gente está conversando aqui, veja lá da educação infantil, por exemplo, quem que vai ler? São os nossos pais de alunos. Então, estes comandos têm que ser bem trabalhados e tudo muito bem explicado para poder, olha aqui, olha, em seu caderno, coloque a data de hoje e escreva a Semana da Matemática. Desenhe, tá vendo? Tudo explicadinho. Hora de jogar. E aí vem o enigma. Encontre o erro. E aí, como o Google, né, gente, tem aí esse link aí com o YouTube, já busca um vídeo no YouTube, já busca, né, para poder criar sequências didáticas bem interessantes para os nossos alunos. Os alunos que têm computadores, né, eles conseguem ter uma qualidade maior, mas os que não têm, aí eles vão dessa forma pelo celular. E os que não têm de nada, pegam material na escola. Excelente. Falei muito, né, Caio? Não, que é isso, imagina. Eu estava até falando aqui com o Canide, ele está me ajudando com a administração, e eu fiquei com pena de encerrar, a gente tem que ficar o dia inteiro aqui, enfim. Mas, infelizmente, o tempo urge. Só colocar um último pontinho aqui, que eu acho que também ele é importante, que algumas pessoas falaram em relação à gratuidade, a se eram pagos alguns serviços do Google. E eu mesmo sou suspeito porque eu sempre usei, desde a época de faculdade, né? E você tem um pacote que ele é gratuito, né, professora? A senhora poderia rapidamente comentar isso? Acho que seria bem de grande valia. Com certeza. O Google for Education, ele é totalmente gratuito para instituições públicas e privadas, inclusive privadas. É um pacote de ferramentas, né? O Google Docs, o Google Slides. O YouTube, ele não entra no pacote do Google for Education, mas ele é aberto para você, né, poder utilizar, utilizar os vídeos que estão lá.
Mas não precisam preocupar que vai, né, ter que pagar grandes quantias. Não, se agora nós vamos repensar isso, porque o Meet, ele não é... A gravação, por exemplo, não pertence ao pacote gratuito, né? O Google liberou a gravação por causa da pandemia. Então, se algumas prefeituras quiserem comprar, por exemplo, algumas funcionalidades, como vai ser o caso da gravação, até então, até dia 30 de setembro, é isso que o Google tem falado. Pode ser que mude. Mas o Google for Education a gente usa gratuitamente, pode ficar despreocupado. Maravilha. Excelente. Acho que o professor Carnegie agora queria dar as últimas palavras. Será que a gente consegue fazer uma foto aqui, pessoal? Rapidinho. Todo mundo aqui. Eu vou dar um print. Eu não aqui, fiz nenhuma foto, viu, Caio? Depois tá você bom. me encaminha. Eu te absolutamente, com certeza. Então vamos lá. A professora Clênia, a professora Glaia, a professora Luísa Pereira. Eu estou vendo todo mundo aqui. Vamos rapidamente aqui, ó, professor Canídia. Então, aqui, ó. Pronto. Deixa eu tirar outra, só para garantir, às vezes o pessoal sai com o olho fechado. De novo, 1, 2, 3 e... Pronto, pessoal. O professor Carnegie acho que vai falar certinho dos prazos, né, que a gente vai colocar lá a apresentação e a gravação no Google, né, professor? Isso, a gente já está em 2 salas agora ao mesmo tempo, certo? Finalizamos já a sala Geek, a gente está finalizando agora a sala Tecno do primeiro dia. Queria agradecer demais a Vânia Flores, acredito que estamos todos muito felizes com a sua presença aqui. Acho que você vai ser muito convidada aí pelos municípios, certo? Para participar das atividades municipais também, estou sentindo isso. Amanhã a gente tem mais eventos, tem mais 9 convidados no dia de amanhã, só que o dia de amanhã as temáticas são mais voltadas para ensino fundamental anos finais. Então, cada uma das salas tem 250 vagas, a maior parte do público vai ser de fundamental anos finais, mas se você puder, você também pode, 30 minutos antes do início da sala, você pode também lá entrar e se inscrever para participar, certo? Todas as apresentações serão gravadas, então todas as gravações, os slides, os materiais vão todos lá no Google Sala de Aula do MySpy, que vocês vão receber também, tanto as créditos quanto a Secretaria Municipal de Educação vai receber diretamente no Drive que a gente utiliza dentro do regime de colaboração específico para a formação MySpy. Então, Vânia, muito obrigado, certo? Sim, na semana que vem, a gente vai mandar tudo semana que vem no pacotinho, lá para terça, quarta-feira, vai estar chegando, que é muita coisa, né? São 18 convidados, aí tem gravação, tem material, tem um monte de coisa. Então, lá para terça, quarta-feira, a gente deve estar disponibilizando para vocês. Até porque amanhã, a gente ainda está na metade do evento, amanhã tem muito mais coisa ainda. Beleza. Então, Vânia, muito obrigado, a gente está muito feliz de ter vocês todos, mas eu quero agradecer especificamente você nesse momento agora. Eu vou passar de novo a palavra para você e depois para o Caio para a gente fazer o encerramento do dia de hoje. Nossa, que gratidão por poder, né, participar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo. Eu fiquei muito preocupada com o horário, então eu dei uma acelerada aqui, tá? Que a gente já começou um pouquinho depois das 3, mas o que precisarem, contem comigo. Amo trabalhar com ferramentas do Google. Sou apaixonada porque com uma conta só a gente tem várias ferramentas e a gente pode desenvolver o nosso lado de professor autor, sabe? É isso que me encanta. E eu amo fazer meus alunos criarem também. Eu acho que o aluno, ele veio para criar. A gente copia um pouquinho, mas as ferramentas do Google nos permitem a sermos professores autores, né? Eu vejo a nossa rede municipal aqui criando as sequências didáticas, elas chegam para mim e falam assim, Vânia, você me tirou do século XX, me colocou no século XXI, agora, como eu quero, estão criando canal no YouTube, estão criando plataformas de contação de histórias. Então, professores, vocês são muito capazes,
é só enfrentar isso aí, fazer os cursos mesmo. Os cursos são todos gratuitos lá nas plataformas do Google. É claro que se quiserem algo mais específico ali, porque tem pessoas que gostam mesmo de oficinas, mostrando, né, isso também é possível, mas sigam em frente. Eu tenho certeza que Ceará, que já faz a diferença, é modelo para nós, né? A gente sabe que Ceará é modelo para nós, né? Vai sair à frente aí e vocês vão brilhar utilizando as ferramentas do Google e muitas outras que vão passar por aqui. Excelente, professora, maravilhosa. É muito bom mesmo. Eu acho que é isso que a senhora falou, né? Às vezes a gente não está acostumado, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Vai vendo vídeo, vai vendo manual, vai acessando isso e a coisa vai andando, assim. Claro que tudo que é novidade, às vezes a gente tem um pouquinho de resistência, mas logo a gente já vê que são coisas que facilitam muito a nossa vida, né? E, consequentemente, a capacidade de ensinar o aluno. E eu não sou do Ceará, né? Enfim, estou chegando aqui agora, então sou maravilhado com esse estado, com a capacidade também que essa educação pública tem, e são graças a vocês, professores, com certeza, né? Então, é isso, assim, não, considerem isso, porque, de fato, são coisas que impulsionam ainda mais, né? O que a gente já tem, eu já falo a gente, porque eu já me sinto parte aqui dessa experiência como excelência, né?